O Capriotti, Fala. Bom dia, Thaís. Bom dia. Bom dia, Capriotti, Ricardo, dia, Marcelo, galera toda aí. Agora, cá entre nós, é muito arriscado você pensar em levar a torcida para futebol. Você viu na Itália? Na Itália tem uma relação dos times que tem jogadores contaminados. O Bolonha, por exemplo, deveria enfrentar o Torino, não sei se vai ter o jogo, mas deve entrar com o time juvenil. Como fez o Flamengo com o Palmeiras, porque tem 11 ou 12 jogadores, Bolonha não, o Gênova, onde jogou o Branco. O Branco jogou durante muito tempo lá, é ídolo lá. Mas tem 11, 12 jogadores contaminados e todo o time tem 3, 4 contaminados. Quer dizer, e os caras falam em voltar a torcida a futebol. É uma barbaridade. Já pensou você botar 20 mil pessoas no Maracanã? 19, 20 mil aqui na arena do Palmeiras ou na arena sei lá, no Neoquímica do Corinthians, não é? Sim. Então é complicado pra caramba. E os caras ainda falam, vão voltar a torcida no futebol e tal. Eu acho que é muito cedo pra gente pensar nisso. Se os jogadores estão e vivem, teoricamente, fazendo teste numa espécie de bolha e tal, se esses caras estão se contaminando, imagina então como é que seria botar a torcida no estádio. Porque eu duvido que vai ter alguém para contar se vai entrar 20 mil mesmo. Vai ter um jeitinho para botar 25, 24. Então eu acho que é muito cedo para a gente pensar nisso ainda. Claro que eu queria ver os estádios cheios de torcida, vocês também queriam, mas acho que é um momento inadequado depois da gente bater mais de 1 milhão de mortes por causa da Covid, não é? Então, acho que é hora de pensar um pouco mais na própria torcida, porque a torcida vai mesmo, o povão vai mesmo, é claro que vai. Quem é que não está afim de ir num campo de futebol, né? Todo mundo está afim. As pessoas não aguentam mais ficar presas dentro de casa e tal, mas as autoridades têm que respeitar, acho que o princípio humanitário de se evitar que aconteça na Europa de novo, né? O que aconteça aqui, o que está acontecendo na Europa de novo. A gente não aprendeu. Os caras estavam contaminados lá e a gente fez carnaval aqui. E aí o carnaval pode ser, o futebol pode ser o carnaval dantão. O carnaval que nós botamos 55 milhões de pessoas aqui e depois ficamos falando em foco e ciência, não é? Botamos não sei quantas pessoas em Salvador, nós transmitimos inclusive o carnaval de Salvador, Manaus e o caramba. De repente o futebol pode ser o start aí, a tal de bomba biológica, para contaminar pessoas, eu estou dizendo torcedores. E os clubes têm que tomar extremo cuidado mesmo, os jogadores têm que ter consciência, que nem o Mané, parece que um jogador de um time desses aí saiu à noite para comprar, duvido que ele saiu à noite para comprar pasta de dente, mas ele falou que saiu à noite para comprar pasta de dente. Eu sei a pasta que ele deve ter ido comprar, mas diz que o cara saiu para comprar pasta de dente, aí voltou com Covid. Então é complicado, é muito complicado, mas vai ser um jogaço, né? São as duas maiores rivalidades da Alemanha. Aliás, o Borussia quase ganhou o campeonato ano passado, né, Capriotti? Sim, Thaís? sim. O Borussia estava bem no primeiro turno, largou o Bayern lá atrás, o Bayern chegou a ficar 9, 10 pontos atrás, depois tropeçou no segundo turno. E o Bayern foi campeão de novo, mas vai ser um jogaço. Tem alguns jogadores que não vão jogar. Cara, eu não quero nem falar isso. Ô Thaís, se você me permitir, eu vou fazer uma parte do programa, aí outra parte acho que eu vou dormir, porque eu acordei 1h da manhã. E eu falei assim, eu vou pegar alguns dados do jogo e tal, né? Pra me inteirar do jogo. E quando eu vi era 6 horas da manhã, você acredita? Eu não dormi a noite inteira para pegar as notícias, que eu fico buscando o site. Quando eu vi era 6 da manhã. E tô num prego terrível. Mas já vi que o Sané não vai jogar, né? O Sané que machucou o joelho e machucou sério, né? Ele que era do City foi pro Bayern de Munique. Já vi também que o Zagadou é um jogador importante, acho que era, não sei se é da seleção suíça ou sei lá o quê, porque o técnico do Dortmund é o técnico da seleção suíça. Joga no lugar dele um outro cara que também é da seleção suíça. Mas e aí fui procurar a pronúncia porque tem gente chamando esse Cometa, o jogador norueguês,
Que, aliás, eu não sabia. Sabe onde nasceu esse centroavante aí, o Capriotti? Ele é turco, Zé? Não. Não? Primeiro que tem gente chamando o cara de Halaland, que é o nome do filme, né? Um filme maravilhoso e tal. Tem cara chamando o cara de Halaland. Aí eu fiquei tentando descobrir site para saber o nome do cara. Né? Então o nome do cara é Holland. Mais ou menos isso, é Holland, porque o AA em norueguês significa O. Então seria alguma coisa parecida com Holland. Não satisfeito, eu quero ver esse cara, se eu acho esse cara dando entrevista e tal. E achei uma entrevista de uma emissora, acho que inglesa, de rádio, hein? Que a moça pergunta assim para ele, como é que fala o seu nome? Eu falei assim, vocês falam Holland, mas é sem o E no fim, então é Holland. Então, quando eu falar Holland, porque todo mundo chama o cara de Lalaland, Haaland, e o caramba, os caras vão achar que eu estou dizendo o nome errado, mas eu fiquei a madrugada inteira procurando o nome desse cara. Eu fiquei a madrugada, porque tudo que eu faço o cara já pega no pé. Então, se eu fizer errado, então, estou ferrado. O cara fica ouvindo para pegar no pé, não é? Aí eu achei era 4h30 o nome do Holland. Ele falando, aliás, é uma boa oportunidade, deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar agora, eu acho mais tarde, porque eu quero mostrar o cara falando. Porque senão os caras, lá na tela, tá falando o nome do cara que é o Lalaland. E no nome do cara não é o Lalaland. Eu achei, não sei como, uma entrevista aí, o cara falando. Eu acho que eu vou mandar o link pro Garrafa mais tarde, ele bota aí, é Holland. Esse é o melhor jeito de descobrir, né, Zé? Perguntar pro cara. Melhor jeito é perguntar pro cara. Como é que pronuncia o seu nome? Google, né? Antigamente a gente ia pegar, porque eu não entendo esses telefones. A navegação anônima é uma ova, não preciso navegar anonimamente. Esses telefones têm vontade própria. Ou ele entra no meio da conversa e começa a te mandar abraço e tal. Outro dia essa Siri falou assim pra mim, eu não posso te dar um abraço porque eu sou virtual. Eu falei, que é isso? É assédio isso, pô. Como é que pode o telefone conversar comigo? Eu não falei nada de abraço e do nada o telefone começou a conversar comigo. Pronúncia do Haaland. Lalaland. Esse moleque é bom demais, hein, Zé? Esse vai voar. Caramba. Esse é monstro. Não, hein? e tem um tal de Sancho também nesse time. Eu tô falando do outro time, porque o Bayern de Munique, se bem que nesse time tem um monte de gente conhecida. Mas o Bayern de Munique é o maior time do mundo, né? Hoje, na realidade. Ô Zé, você sabe Aliás, que eu tava vendo o elenco do Bayern de Munique. Cara, o que tem de gente que joga bola, mas um atrás do outro. E caras que eu não sabia. Jogadores que são de nacionalidades que eu nem desconfiava, não é? Achava que era de outros países e não era. Diga o. Não, você viu que o Haaland, não é? Ele vem lá da Noruega, e você vai se lembrar de um outro grande artilheiro que judiou demais da gente da seleção brasileira, doutor André Flô. Lembra dele? Da Copa de 98? Porra! Aliás, que jogava aquele time, hein? Então, aquele time jogava muito, né? Ganhou da gente na Copa da França, não é? Nossa Senhora. E aliás, Dinamarca, Noruega, sempre teve bom jogador. Sim, esse rapaz deve ter se inspirado muito no Dr. André Flô, certamente, que foi um dos maiores... Eu não sei que ele se inspirou, mas o apelido dele é Cometa. O cara que tem apelido de Cometa, você imagina. Agora, o Bayern de Munique tem um jogador bom pra caramba, hein? Tem jogador bom. Perdeu o Thiago, né, pro Liverpool. O Thiago acabou indo pro Liverpool, agora não acho mais o nome do cara. Eu preciso descobrir por que tá aqui navegação anônima. Pra que isso? Eu não tô entendendo. Anônimo é pra não aparecer, é isso? Mas eu não quero ser anônimo. Eu quero ser... Bom, depois eu acho. E o Garrafa acha aí. O Garrafa já tá sentado aí. Garrafa, dá uma gulgada aí e pega o nome desse cara aí. Ele mesmo falando, tem uma entrevista em que ele fala pra moça assim, fala assim, meu nome é... Vocês me chamam de... Fala uma série de coisas lá, tudo que não era, entendeu? Mas o meu nome é Holland. Então, vamos avisar a rapaziada já. A mesma coisa é o Central. Porque também, ninguém se ligava muito nisso, né?
É que agora com as televisões a cabo fazendo jogos, na realidade você tem uma molecada especializada e tal, e mais informação. Na minha época, velho, sabe como é que eu via fazer jogo aqui? Principalmente que eu fazia jogo do quê? Eu era o segundo melhor locutor de futebol americano. Porque só tinha o Luciano. E quando o Luciano não queria fazer, eu fazia jogo de futebol americano. Bom, eu demorei uns 3 anos para entender mais ou menos como é que era o jogo. Aí eu descobri porque que o cara jogava até 40 anos. Para aprender a jogar. Depois ele parava. Como o Joe Montana jogou acho que até 40 anos, né? Então eu metia a bola pro wide receiver, o caramba e tal, e touchdown. Até aprender mais ou menos o jogo. Hoje essa molecada é expert mesmo, né? Você vê uma transmissão aí com aquele Paulo, né? Com o Everaldo e tal. Os caras sabem tudo. É um negócio fora do comum. O jogo de basquete é mais fácil, não tem tanta complicação e tal, mas há esportes que você tem realmente dificuldade. E tem informação. Você bate o dedo no Google, né? Bate o dedo no Google, mas também quando você bate o dedo no Google, quando você não precisa, aparece. Quando você precisa, não aparece. Que eu estou procurando aqui o cara falando, não aparece. Mas sabe o que eu tinha que fazer? Eu vinha de busão, ou de cometão, ou de rápido, de Ribeirão, tipo 2 horas da manhã, eu pegava o busão e dormia no busão. Mas eu vinha com uma pilha de jornais que eu não tinha informação nenhuma de esporte, cara. Só tinha a Gazeta Esportiva que falava de esporte naquela época. Então você ia fazer alguns esportes alternativos. Futebol americano esse não tinha mesmo. Esse aí eu dependia do cara chamado Silvio Lancelotti, que era uma enciclopédia. Né? Ia fazer jogo de tênis também e não tinha quase informação nenhuma. Jogo de vôlei era mais ou menos. Até que o Luciano transformou o vôlei no vôlei brasileiro com essa geração de prata, depois geração de ouro. Enfim, até o Luciano já antevia o que ia virar a televisão brasileira, né? Ele já enxergava na frente. A Bandeirantes era um canal a cabo hoje. Então, a informação hoje vem muito rápido. E se você realmente não dá a informação correta, você está ferrado, porque todo mundo está entrando no Google e vendo como é que é o negócio. Tá? Mas eu espero que seja um bom jogo. O que vocês acham do jogo de hoje? Eu acho que vai ser um jogaço. Jogaço dos 2 melhores times da Alemanha. E acho que o Bayern leva uma ligeira vantagem. Acho que o time do Bayern um pouquinho melhor do ponto de vista técnico. Mas vai ser uma partida, né, Zé? Você sabe como é que é, né? Resolve aí o Haaland resolve dar uma arrancada fantástica, fenomenal lá, resolve pro Borussia. Acho que vai ser um jogaço que você vai transmitir aí com o brilhantismo de sempre. E acho que a gente vai ter hoje audiência espetacular na tarde aí da tela da Band. 3h30, né, Datena? Eu acho que, sei lá, porque tá muito calor. Hoje vai bater 35 graus, não tem ninguém em casa assistindo o jogo, mas tomara que tenha. Tomara que tenha. Depende muito do clima. Hoje vai 35 graus, vai ser recorde de temperatura. Você imagina quem vai ficar dentro de casa. Não sei que o cara sai com a televisão. Bom, o cara assiste no celular, não. Radio, and we want to know how do you pronounce your name. So it's very important for us that work for the digital media. How should we pronounce your name on TV and radio? If you're not in Norway, you can say Erling Braut Haaland. And how should we? And if you're in Norway, you can say Erling Braut Haaland. So we can decide what we want? Vocês falam Holland, mas meu nome é Holland. Holland. Você vê como é duro? Aí, você vê? Mesmo você ouvindo o cara falar, não tem Haaland, não tem nada de La La Land, é filme. From the German radio, and we want to know how do you pronounce your name. So it's very important for us that work for the digital media. How should we pronounce your name on TV and radio? If you're not in Norway, you can say Erling Braut Haaland. And how should we? And if you're in Norway, you can say Erling Braut Haaland. So we can... O norueguês dele é que nem o meu inglês, né? O inglês dele é igual ao meu inglês. Mas ele fala, não tem E no fim, é Holland.
Enfim, é duro. Você vai narrar os caras. E o Çalhanoğlu, que muita gente chama de Çalhanoğlu. Para tirar da minha cabeça o tal de Çalhanoğlu domingo foi uma dificuldade. E o Salmakers. Então tem. E a gente não prestava atenção nisso. Você falava qualquer nome. Um dia tem um cara que trabalha na Band que é famosíssimo aí. Sabe, mas super famoso. Eu não vou falar o nome do cara porque eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Eu estou transmitindo com o cara. Aí entra um sujeito lá em campo, na quadra, cara de 2 metros de altura. Eu perguntei, como é o nome desse cara aí? Eu não sei pronunciar o nome desse cara. Aí o cara falou assim, Shaquille O'Neal. E viu lá o I. Ah, meu amigo. E foi Shaquille O'Neal o jogo inteiro. Shaquille O'Neal. E não tinha rede social. Hoje em dia, se você chama o Shaquille O'Neal de Shaquille O'Neal, os caras de Shaquille, é um jogo só. Não? Hein? Pô, fácil. Um cara que trabalha aí. Você vira meme na hora, Zé. Olha, eu perguntei como é o nome desse cara, que esse cara joga muito, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, cestaço de Shaquille O'Neal. E chacoalhamos o jogo inteiro. Meninos e meninas, então, um bom dia para vocês. Eu falei que não queria falar e já falei quase 20 minutos só de bobagem aqui. Então tá ótimo dia para vocês aí. Capriotti, daqui a pouco você tá com o Neto, né? Já, daqui a pouquinho. Bom jogo, ó. Você estudou a madrugada inteira, vai ter um show de informação hoje na tela da Band. Bom jogo. Estudei e durmo na hora do jogo, não adianta nada. Estudei, é que nem o mineiro que chega na estação do trem 3 horas antes e perde o trem, entendeu? Então eu tô com sono, você não tem ideia do sono que eu tô, cara. Mas isso é importante isso que você falou é importante, Zé, porque as pessoas acham, né, que o jornalista esportivo ele vai para uma transmissão de futebol de maneira empírica, não é? Não, tem uma preparação grande, gigantesca. Você tem que estudar o jogo, você tem que aprender. Eu admiro isso da molecada de hoje. Eu admiro isso em vocês, a molecada de hoje. Por isso tem essa informação toda. Essa molecada que a gente tem hoje é impressionante. Nós temos Google Rafa. Não é o Garrafa, é o Google Rafa. Eu sei, a qualquer momento do programa de rádio ou do programa de televisão, que eu posso jogar qualquer assunto em cima do Garrafa que ele fala. Pode falar errado até algumas vezes, mas 99,9% o cara tem informação ou ele levanta na hora. É uma coisa assim fenomenal. Quando eu digo que o Garrafa é uma das maiores revelações do rádio e da TV que eu já vi, eu não falo de bobeira, porque o cara é bom mesmo. É uma coisa assim de uma rapidez e tal. E os mais antigos, como você, já aprenderam a trabalhar com as informações, porque sem as informações não tem como você fazer uma partida de futebol hoje. Você tem que estar pelo menos inteirado daquilo que acontece. E quem é do meio, então, tem informação pra caramba, né? Eu, por exemplo, para fazer o programa, eu normalmente durmo muito tarde porque eu fico lendo todos os sites. Durante essa pandemia, o que eu li site até japonês, cara, pra você ter uma ideia, né? Quando você não entende a língua, você vai por aproximação e tal. Normalmente você tem agora tem o tradutor do Google, fica mais fácil, aí você bota no tradutor, demora mais para você traduzir e tal, mas você vai lendo em partes e sem informação você não consegue passar a informação, né? Se você não tiver, você não passa. Então essa molecada é muito rápida. O trabalho dessa molecada é tão bom que domingo no jogo do Milan eu me atrapalhei pra caramba, porque veio a escalação tão legal, mas tão bacana, porque tinha a escalação, a gente bota um time de um lado e um time do outro. Eu botava um time em caneta preta, outro time em caneta azul, ou verde, né? Cada time de um lado, e só acabou. Na vertical e tal. Quando eu recebi as informações do jogo do Milan, tinha a cara do jogador, o número do jogador, a mãe e o pai do jogador, onde o cara jogou. Então, até achar o número do jogador, porque a gente marca mais ou menos por posição, né? Você marca lateral direito, central, e hoje nem isso tem mais, porque, por exemplo, o time do Milan jogou num esquema completamente diferente do que o 4-4-3 que a gente estava acostumado, 4-4-2 que a gente estava acostumado, o 4-4-3. São formações completamente diferentes.
Mas quando veio aquele monte de foto, parecia que eu estava vendo um álbum de família, com foto dos meus filhos e netos e tal. Eu só fui me achar no segundo tempo, que aí eu peguei e fiz a escalação do meu jeito. Eu falava pro Neto, Neto, faz assim, ó, na vertical. E o Neto não entendia. Quando ele entendeu, era 40 do primeiro tempo. E aí acabou saindo. Mas, gente, bom dia para vocês, viu? Valeu, Zé. Ótimo Bom trabalho programa da pra vocês Atena. também. Beijo.